Além das figuras musicais que a gente viu, existe também o pentagrama na música. O pentagrama são essas 5 linhas que a gente está vendo aqui, e é aqui onde a gente vai escrever as notas musicais, onde a gente vai colocar aquelas figuras que a gente viu na outra aula. Então, as notas musicais é como se fosse uma linha de um caderno e a gente escreve as notas nessas linhas, tá? O pentagrama ele é composto por 5 linhas, por isso que é pentagrama, e 4 espaços. Como assim? Nós temos a primeira linha aqui de baixo, a gente sempre conta as linhas de baixo para cima. Então a gente tem a primeira linha, a segunda linha, a terceira, a quarta e a quinta. E a gente tem os espaços, que é esse lugar no meio das linhas, entre as linhas. Então a gente tem o primeiro espaço, também contado de baixo para cima, o segundo espaço, o terceiro e o quarto espaço. O que acontece? A gente vai pegar aquelas figuras que a gente viu na outra aula e colocar no pentagrama. Colocar aqui em cada lugar. Eu posso colocar uma nota na linha ou no espaço. Na linha ou no espaço. Certo? Então aqui eu coloquei uma nota na linha, uma no espaço. Uma na linha, uma no espaço, linha, espaço, até chegar na última lá em cima, na última linha. Certo? O importante de saber é que quanto mais para cima essa nota tiver na partitura, quanto mais alta essa nota tiver na partitura, mais agudo vai ser o som. Aí a gente volta naquela questão da altura do som, das propriedades do som. Quanto mais para cima, mais agudo vai ser o som. Quanto mais para baixo na partitura, mais grave vai ser o som. Então, se você está tocando, se você pega uma partitura, está tocando, você já sabe que se a nota está subindo, indo mais para cima na partitura, ela vai ser mais aguda. Então, aí dependendo da característica do instrumento, se é um instrumento de corda, um violão, as notas mais agudas você tem que vir para dentro do braço, você já sabe, subiu a nota, então veio para dentro do braço. Se eu estou tocando piano, o agudo ele é para onde? Ele é para o lado direito. Se eu estou tocando um instrumento de sopro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar o lábio mais firme. Ou então, se eu vou para o grave, se a nota está mais grave, eu vou soltar mais o lábio. Ou então eu vou para o lado esquerdo do teclado. Então, tudo isso, quando a gente olha na partitura, a gente já consegue identificar bastante coisa na hora de tocar. Além disso, a gente pode colocar notas além do pentagrama. Não precisa ser só dentro das 5 linhas. A gente pode colocar notas acima ou abaixo. Por quê? Porque aqui pensando nessas 5 linhas, são poucas as notas que a gente tem ali. São poucas as opções. Só que se a gente pegar as notas musicais como um todo, a gente vai ter muito mais opções, tanto para notas agudas quanto para notas graves. Então o que é feito? A gente coloca notas acima do pentagrama ou abaixo dele. E daí a gente coloca uma linha só para aquela nota. Eu posso colocar a nota como se fosse um espaço a mais, como essa primeira nota aqui, como se fosse um espaço a mais no pentagrama. Aí eu vou colocar uma nota mais aguda ainda, subir mais uma. Se essa estava no espaço, que eu coloquei um espaço a mais, eu vou colocar uma linha a mais só nessa nota, apenas nessa nota. Então o que eu faço? Coloco a nota mais para cima e um risquinho no meio dela, que daí ela vai ser uma nota um pouco mais aguda. Se eu quero mais agudo ainda, então eu coloquei a primeira nota no espaço, a segunda na linha. A terceira eu vou fazer o quê? Vou colocar a mesma linha que essa, só que eu vou colocar a nota como se fosse um espaço a mais. Então aqui eu já tenho 2 espaços suplementares. Esse primeiro da primeira nota e agora um segundo da terceira nota. Quero colocar mais. Então, coloquei espaço, uma linha suplementar e o outro espaço, o segundo espaço suplementar. Eu quero colocar mais agudo, eu vou colocar 2 linhas somente nessa nota. E eu coloco a linha bem no meio da nota aqui. E eu posso fazer isso o quanto eu quiser. Eu posso colocar para mais agudo, bem mais para cima. E esse mesmo processo eu posso fazer para o grave também. A diferença é que as notas, as linhas suplementares, elas não vão ficar abaixo da nota que nem elas estão aqui. Elas vão ficar acima da nota, porque eu estou descendo, estou indo para mais grave. Então eu coloco um espaço suplementar, como nessa primeira nota. Depois eu coloco uma linha na nota mais grave. Se eu quero descer mais, para mais grave, eu coloco uma linha e a nota abaixo dessa linha. Então é como se fosse um segundo espaço suplementar, aqui para baixo. Inferior, porque é a parte de baixo. Depois eu posso fazer a mesma coisa. 2 linhas e a nota abaixo.
3 linhas, 4 linhas, o quanto de linhas forem necessárias. O importante da gente saber, tem algumas coisas importantes. Por exemplo, essas linhas aqui, elas se chamam linhas suplementares superiores, porque elas estão acima do pentagrama. E aqui são linhas suplementares inferiores, porque elas estão abaixo do pentagrama. Uma coisa também que é legal é que não tem limite de linhas que a gente possa colocar, tanto para cima quanto para baixo. Não existe um limite. Porém, a gente não é legal colocar muita linha nas notas. Não é legal a gente colocar. Porque se a gente coloca muita linha, vai ficar mais difícil para ler. Vai ficar mais complicado para ler. E aí depois eu vou falar sobre isso, como a gente resolve esse problema.